Ilustríssima Dona José de Queiroz Alves, arcebispo emérito do AMO e mentora do Instituto Superior Politécnico Católico do AMO, Reverendo Padre Dr. José Cambuta, presidente desta instituição de ensino superior, Reverendo Padre Tony Neves, a razão da nossa presença neste lugar, Reverendo Padre Alberto, assistente ao Conselheiro-Geral da Congregação dos Missionários do Espírito Santo, Reverendo Sr. Padre Gaudêncio Sangano, provincial dos Padres da Congregação do Espírito Santo em Angola, Reverendo Padre Jerónimo Panso, coordenador deste histórico acontecimento, Reverendos Senhores Padres aqui presentes, Reverendas Irmãs, amadas noviças, benquistos estudantes, prediletos seminaristas, a fina flor da Santa Igreja, irmãos e irmãs em Cristo. Permitam-me que, em nome desta instituição de ensino superior, possa exprimir a tamanha alegria por acolher entre nós uma figura cuja verticalidade e transversalidade científicas e humanas não são possíveis descrevê-las com letras versais em pouco tempo. Padre Tony Neves, que inspirou nesta arquidiocese uma geração de presbíteros no amor à comunicação social. Basta que nos recordemos do Padre Mateus Luís Franco, da feliz memória dos Padres Augusto Palanga, Carlos Alberto Luciano Jabo, Gabriel Herman Zacatual, Emílio Benedito Stum e outros tantos espalhados por esta Angola, que animavam todos os dias o mini-jornal Correio da Manhã, no histórico Seminário Maior de Cristo Rei Amo. Em sentido, agradeço a Deus por este reencontro com o Padre Tony Neves e, sobretudo, por este manancial intelectual que nos vai deixar hoje com o título Lusofonias, de Roma para o Mundo, segundo volume, 2021-2024, ao lado de um outro acervo científico sobre Angola e o AMO, como a Igreja Angolana e os meios de comunicação social, com a colaboração da irmã Fátima Cavate, da Companhia de Santa Teresa de Jesus, em 1995, Arquidiocese do AMO, 1993, Justiça, Paz e Direitos Humanos, 1996, Angola, Justiça e Paz nas Intervenções da Igreja Católica, 1992 a 2002, só para citar algumas. Agradeço de igual modo ao Padre Tony Neves e ao Padre Alberto, que desde Roma pensavam em brindar-nos com esta belíssima obra. Por isso faço minhas as palavras de Dom Manuel Clemente, presente no prefácio da obra. Perdemos muito quando assim não acontece, por falta de hábito de lembrar e escrever o que a vida vai somando e ganharia em ser partilhado por todos. Fim da citação. Por isso, acolhemos o Padre Tony Neves com efusiva alegria. Ao Padre Jerónimo Panso e outros membros da congregação, o nosso eterno obrigado por terem escolhido este lugar. A Dom José de Queiroz Alves, o que dizer pela sua dedicação em prol dos mais favorecidos, Deus saberá recompensar o quanto fez e ainda continua a fazer na nossa arquidiocese. Aos missionários e missionárias, sintam-se em casa. Aos nossos estudantes, tendes esta oportunidade para aperfeiçoar-vos as vossas competências intelectuais e científicas, que são hoje em dia, e mais do que nunca, o passaporte para alcançar a credibilidade, a aceitação e o poder. Ao pessoal administrativo que, com o seu saber, preparou-nos a este lugar, o nosso muito obrigado. A todos desejamos boas-vindas e bom proveito. Bem-aja.
Excelência Reverendíssima Dom Queiroz, José de Queiroz Alves, o nosso estimado arcebispo emérito, muitas outras excelências estão aqui, todos os presentes, para não me alongar muito. Queria, para contextualizar este acontecimento, não apenas queria sublinhar alguns pontos aqui, alguns detalhes, e podem ser importantes para compreendermos este momento. Estamos diante de um missionário, um antigo missionário em Angola, e sobretudo dos momentos difíceis. Que se ele falasse apenas daquilo que viveu cá em Angola, sobretudo cá no Ambo, hoje estaríamos aqui até descansarmos, até o dia seguinte. Mas ele vem, desta vez, como um visitador, conselheiro geral, acompanhado pelo padre Albert Assampa. Os dois estão no Conselho Geral, e há sempre essa tarefa de visitar os confrades espalhados pelo mundo. Mas chegou a nossa vez deles nos visitarem cá em Angola, deram volta a Angola, fizeram giro a Angola, de passar pelas comunidades espiritanas, e quase estão no fim das suas visitas, e arranjaram um tempinho, sobretudo para Tony Neves, para dizer que com o seu coração cheio do Ambo, e ele chega mesmo às ovelhas do Ambo, porque trabalhou no Ambo, e se há, mesmo que venha a perder a memória, o nome do Ambo de facto não vai desaparecer. Sim. E acho que já há uma garra do Ambo que se está desenhado na sua cabeça, já para ver que homem mesmo do Ambo. E ele nos visita, de facto, também com as suas competências de jornalista. Quando apresentou a mesma obra em Roma, o cardeal Tolentino fez o texto de apresentação do padre Tony Neves, que apresentou, chamava ao padre Tony Neves, caracterizava como um viajante funcionário. O padre Tony Neves, se viaja, não é por razões de turismo, um viajante funcional. É por causa do seu trabalho, o seu trabalho que o obriga, de facto, a viajar. E assim podemos dizer, tal como Jesus exprimiu no Evangelho, de que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. O mundo é grande, de fato. Mas desses poucos trabalhadores que vão fazer a colheita, está, de facto, o padre Tony Neves, um trabalhador da messe do Senhor, e que vai colhendo o trigo das vivências, das experiências de homens e mulheres deste mundo. E desse trigo que ele colhe, nas suas competências de jornalista, ele sempre está a escrever. Então, seus escritos, podemos dizer que são o bolo, os pastéis, os bolinhos, o aperitivo, que ele traz sempre consigo para partilhar conosco. E ao partilhar conosco as suas experiências, de facto, veremos que há temas transversais que têm a ver com a missão da Igreja, tem a ver com o sínodo, com o jubileu, com os desafios do mundo atual. Nós somos jornalistas que conseguem, de facto, fazer isso, que apesar do seu trabalho, que é imenso, enorme, tem de fazer relatório de cada comunidade que visita, mas mesmo assim tem sempre um tempinho para escrever aquilo que viu, aquilo que entendeu, aquilo que se apercebeu. E dizia o cardeal Tolentino, é uma virtude que todos nós devemos cultivar, deixar por escrito as nossas experiências, e que são coisas muito concretas que podem servir para os vindouros. Então, essas suas experiências são também um campo, de facto, de investigação. Pois era apenas para contextualizar, sejamos atentos,
seremos bem servidos e sairemos daqui certamente saciados. E poderemos ter também momentos de perguntas e respostas para pedirmos que afine um pouco mais este ou aquele detalhe que nos interessa. Então, estamos todos bem-vindos e parabéns por termos esse homem que não se esqueceu de nós. Caros convidados e convidadas, boa tarde. O Jerônimo, você lendo o prefácio do cardeal José Mendonça, você ficou impactado pelo termo viajante missionário, né? E eu fiquei impactado por um outro termo, que é o construtor de pontes. Então, o cardeal José Mendonça, na apresentação da obra em Roma, disse que o padre Tony Neves era um construtor de pontes. Né? E fiquei impactado com este termo e lendo a obra, a gente acaba por chegar exatamente à conclusão de que o cardeal tinha razão. Porque sabemos que o nosso mundo, infelizmente, está marcado por situações de muita divisão, situações de segregação, situações de construção de muros. Há pouco o presidente Trump disse que ia reforçar o muro da separação entre os Estados Unidos e o México. E a faixa de Gaza, certamente, o Israel vai reforçar o muro. É um mundo marcado por guerras, como assistimos na faixa de Gaza, que acabei de pronunciar agora, no Sudão Sul, no Kivu, RDC, aqui os nossos vizinhos, na Ucrânia, etc. Daí que nesta situação precisamos de pessoas que sejam construtores de pontes. E o padre Tony Neves, como já introduziu o padre Catiavara e também o padre Jerônimo, tem desempenhado esse papel ao longo da sua vida. E desempenhou, seja como missionário cá no Ambo, no Cuidubié, que foi a sua primeira missão em Angola, seja como formador e professor no Seminário Maior de Cristo Rei, e eu aqui que vos falo, e muitos aqui presentes tiveram esta honra de serem formados por ele, como alunos e como formandos, e como jornalista. Em Angola ele foi jornalista, e só posso citar aqui alguns feitos. Por exemplo, ele foi capaz de entrevistar o segundo presidente, o engenheiro José Eduardo dos Santos, pessoalmente. Chegou a entrevistar o fundador da UNITA, o Dr. Jonas Manuel Savimbi. Desempenhou essa função de construtor de pontes como provincial em Portugal, que foi provincial da província portuguesa da Congregação do Espírito Santo. Foi coordenador da Comissão de Justiça e Paz, Integridade da Criação e o Diálogo Interreligioso na Congregação do Espírito Santo. Seja como membro do Conselho Geral, como disse o padre Jerônimo, está no contexto de uma visita canônica, seja como escritor, não é? E sem dúvidas também como pesquisador, pois além de outras especialidades, ele é doutorado em ciência política. É como escritor que ele está aqui presente neste momento, como escritor, como missionário, como amigo, não é? Disse no início que ele era um construtor de pontes. É um desses construtores de pontes que precisamos na nossa época. Não é como o sumo pontífice, né? Não é como o sumo pontífice, né? Mas como um colaborador podemos dizer do sumo pontífice que somos todos nós, né? Até porque vive em Roma e não está muito longe do Papa. Quer dizer que partilha muita coisa com o Papa, né? Por exemplo, as viagens constantes, o Papa viaja muito, né? O Padre também viaja muito, viagens missionárias, não de turismo. A facilidade de comunicação, o Papa, né? Comunica muito, o gosto de escrever, né? O desejo de espelhar o amor de Cristo pelo mundo.
Daí que as viagens que ele relata não são uma mera aventura. Então tem uma obra onde se relata as suas experiências que foi tendo nos diversos países por onde passou, né? E não se trata, portanto, como disse, simplesmente viagens de passeio, né? De turismo, né? Ou de aventura, como muitas obras que vemos. Por exemplo, há uma obra com o título As Viagens de Gulliver. Então, a gente vê lá Gulliver a passear, não é, visitar uma terra estranha, o que ele viveu nesta terra. E, sobretudo, me veio na mente aquilo que se chama o espírito de Colombo, né? Vimos na história o Cristóvão Colombo. Então, disse que Colombo, quando partiu, não sabia onde ia chegar. E quando chegou, nem sabia onde estava. E morreu sem saber que tinha descoberto um novo continente. Então, não se trata de viagens simplesmente de aventura, mas sim são viagens missionárias. Por isso, embora o título seja Lusofonias, a obra não gira apenas à volta de países lusófonos, ou seja, países que falam língua portuguesa. Daí o subtítulo De Roma para o Mundo. Portanto, é uma obra que relata uma realidade válida para muitas circunstâncias, para muitas experiências ao longo do mundo, né? Aliás, muitas reportagens que nós vemos e muitos artigos que estão na obra relatam as viagens do Papa João Francisco pelo mundo, do Papa Francisco pelo mundo. E não só as viagens do Papa Francisco, como também as comunicações do Sumo Pontífice para o mundo. Ou seja, podemos dizer que é uma espécie de repórter papal, né? Então lá não estão só as suas viagens, mas também estão as viagens do Papa, estão resumos, reflexões sobre as encíclicas que o Papa e os discursos que o Papa foi preferindo nos diversos momentos, né, do seu papado. Há um historiador israelita chamado Yuval Harari, né? Yuval Harari diz uma coisa que nos pode levar a refletir. Ele diz que tecnicamente não existem países, ou seja, não existe França, não existe Angola, não existe Portugal. Só existem franceses, angolanos e portugueses. E numa guerra em França, por exemplo, a França não sofre nada, são os franceses que sofrem. Numa guerra em Portugal, Portugal não sofre, são os portugueses que sofrem. E numa guerra em Angola, tivemos essa experiência, Angola não sofre, são os angolanos que sofrem, né? Ou seja, que sofreriam. E nesta obra, o Padre Tony Neves, quando ele visita a terra, ele visita os povos. E ele fala mais dos povos do que da própria terra. Portanto, e numa das reportagens, numa das favelas de São Paulo, né, que ele fez, podemos ler lá numa das reportagens, ele diz: favela é uma palavra que assusta. Estamos habituados a lugares comuns. Simplificando os termos que ouvimos e utilizamos. Favela costuma rimar sempre com violência, pobreza extrema, insegurança. Mas fique claro que quem lá mora são pessoas. Portanto, são pessoas que moram, que vivem em lugares difíceis, em lugares de violência, em lugares pobres. E em vez de prestarmos atenção nos lugares, devemos prestar atenção nas pessoas. E foi esta a tônica do Evangelho de hoje. O sábado é para, ou seja, não é o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Ou seja, as leis, as terras, os bens estão ao serviço do ser humano. Se nós precisamos hoje de construtores de pontes, precisamos também de pilares, precisamos também de moralistas.
E podemos dizer que o Padre Tony, por mérito próprio, merece também ser considerado um moralista. Não moralista no sentido, digamos, trivial no termo, ou seja, alguém que faz a moral, alguém que fala da virtude do pecado, alguém que fala do bem e do mal, mas sim alguém que estuda a alma humana, alguém que levanta questões sobre a nossa existência, sobre as nossas diferenças, alguém que reporta aquilo que ele vê para que nós possamos então refletir e vermos que, embora sejamos diferentes do ponto de vista econômico, do ponto de vista de idade, do ponto de vista de raças, do ponto de vista de cultura, de riqueza, desenvolvimento, usos e costumes, afinal, todos nós somos apenas humanos. Não humanos superiores e inferiores, mas apenas humanos. Daí que podemos dizer que esta obra se resume em uma frase: construamos a fraternidade na diversidade. Deixo a palavra ao Padre Tony Neves, dizendo: Senhor Padre, a nossa gratidão e o nosso reconhecimento. Padre Emílio, tal como foi referido pelos padres Jerônimo Panto e Antônio Quimino, a obra Lusofonia de Roma para o Mundo, do Padre Tony Neves, acho que agora estamos a acertar o nome, vai retratando as vivências que o Padre viveu. Agora vamos ter a oportunidade de ouvir na primeira pessoa, certamente todos estamos aqui curiosos, não é? Então vamos prestar atenção a este momento. A todas e a todos. A primeira coisa que eu queria dizer é que não é a primeira vez que me chamam Tony Ramos, porque Tony Ramos é, talvez neste momento, o maior ator do Brasil. E já me chamaram noutros sítios e por acaso nem é ofensa, é uma honra. Aqui há anos chamaram-me Tony Carreira, que é o cantor mais famoso de Portugal. Portanto, se me chamarem Tony Neves, também está certo. Também está certo. Pronto. Antes de mais, queria agradecer a vossa presença, Dom Queiroz, Padre Catiabala, Alberto, Galdense, todos e todas, e começar por fazer uma coisa que viola aquela lei. Aqui diz que na sala não se pode usar telemóveis. Estão a ver, não estão? E eu peço desculpa, porque eu sou um homem cumpridor de leis, mas vou violar a lei porque vou mandar para o Padre Cambuta a versão digital do livro. O livro que vou apresentar é este, mas eu não tenho exemplar, não tenho nenhum exemplar. E hoje em dia, como vocês sabem, muitas das leituras fazem-se já em versão digital. E eu tenho uma versão digital e, obviamente, as versões digitais pagam-se como as versões do livro, mas a minha versão digital é absolutamente gratuita. O que quer dizer que todos os que estão aqui na sala, basta pedirem ao Padre Cambuta, podem pedir também ao Padre Jerônimo e ao Padre Quimino, que eu também mandei para eles, ou ao Padre Gaudêncio, e terão o livro integralmente, está bem? Isso vos permite. Eu só vou dizer 2 ou 3 coisas, depois vocês vão ler o livro quando tiverem tempo, está bem? Pronto, está garantido. Este livro já teve diversas apresentações, a última foi em Roma e foi feita pelo Cardeal José Tolentino Mendonça. E ele, que é um biblista e um poeta, um escritor, disse uma coisa que eu nunca tinha pensado. E ele disse que ler as lusofonias é a mesma coisa que correr atrás dos 2 senhores que estão na capa. Estão a ver os 2 senhores que estão na capa? Lá atrás não dá para ver, mas pronto. E é verdade, o Padre Quimino e o Padre Jerônimo também já o disseram. Eu ando muito atrás do Papa Francisco, atrás do que ele escreve, atrás do que ele diz, atrás do que ele faz, atrás dos gestos simbólicos em que ele é francamente protagonista, atrás
de algumas frases que vão ficar para a história e que foram ditas por ele, e isso serve-me para também ir escrevendo e gravando em texto aquilo que muitas vezes ficaria uma palavra que o vento levava, não é? O Dom Manuel Clemente diz isso, o patriarca emérito de Lisboa, diz isso no prefácio que já foi citado, que quando a gente só fala ou faz artigos muito dispersos, o que acontece muitas vezes é que as coisas se perdem. A vantagem de pôr num suporte mais fixo, como é o livro, é que aí mais facilmente nós guardamos aquilo que queremos guardar. Portanto, e a ideia é essa. Uma palavrinha sobre o título. O Padre Jerónimo já explicou, o Padre Quimino reforçou. O facto de o título ser Lusofonias não quer dizer que seja um livro sobre a lusofonia e um livro exclusivamente para lusófonos. Não. Isto tem uma história, aliás, este livro faz uma invocação. No ano 1999, foi-me lançado o desafio pela Rádio Renascença, que é a emissora católica portuguesa, que é a líder absoluta das audiências de rádio em Portugal. Foi-me lançado o desafio de coordenar, ser o editor de um programa que seria produzido na Rádio Renascença, em Lisboa, e que depois seria difundido para todas as rádios lusófonas, católicas ou não, que quisessem o programa, espalhadas pelo mundo. E isso vinha na sequência de um grande encontro que tinha juntado os presidentes de todas as conferências episcopais dos países que falam português, que têm o português como língua oficial. E eu, na altura, tinha acabado o meu curso de jornalismo, estava a trabalhar já na área da comunicação, estava a trabalhar com os Jovens Sem Fronteiras e, primeiro, ainda duvidei se ia aceitar ou não, porque eu sabia que era um programa semanal. Preparar um programa semanal, quem trabalha na rádio ou na televisão sabe o que isso significa. Finalmente, falando com o meu provincial de então, acabei por aceitar. E desde esse dia, não sei quantos de fevereiro, basta depois ir ali ver, de 1999 até hoje, eu nunca falhei nenhuma semana. Ou seja, fiz 25 anos seguidos o programa. O programa como programa, que era um programa de 1 hora, em 2000 e qualquer coisa, 2018, creio, o programa como programa acabou. E o meu espanto foi que praticamente todas as rádios para as quais o programa ia, me mandaram mensagens através do meu editor a dizer: o programa pode acabar, mas o Padre Tony que grave e manda, que a gente vai continuar a publicar. E é de facto o que acontece. A Rádio Eclésia publica todas as semanas e rádios por essa lusofonia estão a publicar. Bom, isso deu-me alguma força para continuar, até porque à medida que a vida vai avançando, as forças vão reduzindo e os trabalhos vão multiplicando, não é? O que quer dizer que nem sempre é fácil todas as semanas eu poder escrever um texto, gravá-lo, enviá-lo, não é uma tarefa fácil, não é? E está aqui o Padre Alberto comigo. Nós que estamos no Conselho Geral fazemos às vezes visitas de 2 meses, como esta que eu fiz um mês em Moçambique, outra em Angola. O Padre Alberto também fez, antes de vir para aqui, fez outras visitas, e nós muitas vezes passamos mais de 8 dias sem acesso à internet. E isso depois complica muito o envio dos programas. Pronto, de qualquer maneira, eu consegui sempre, nunca falhei, e qualquer dia vou falhar, mas até agora nunca falhei. Bom, os espiritários estão em 63 países, somos 2.500 e isto faz de nós uma grande família. E só para falar da missão espiritana que acontece no mundo, eu podia alimentar sem problemas um projeto como este Lusofonias. Mas não me tenho limitado a isso, nem de perto nem de longe, embora quando eu faço viagens missionárias, seguindo lá o que o Cardeal Tolentino disse, de facto eu escrevo sobre o que faço. Se vocês forem neste momento à Vatican News, vocês veem que está lá
Foi publicado hoje a minha crónica de Benguela ao Bailundo. E para a semana vai ser Por Terra que Vier. E depois na semana seguinte vai ser do Luanda a Luanda. Pronto. E já antes tinha havido uma outra antes. Pronto. Para dizer que quando eu viajo, as tais viagens funcionais, não é? Eu escrevo. E aí fica gravado aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivo, aquilo em que acredito. Mas também os meus livros têm outros temas, outras linhas de reflexão. Quando nós, a nível de Conselho Geral dos Espiritanos, lançámos a segunda fase, a segunda etapa do nosso plano de animação da congregação, nós quisemos que esta segunda fase fosse dedicada à espiritualidade espiritana. E por isso decidimos, este ano, todo o Conselho Geral, decidimos ir até Saverne, que fica na Alsácia Francesa, que é a terra onde nasceu o padre Francisco Lieberman, um dos nossos fundadores, para fazer o nosso retiro anual. A ligação a Angola ficou asseguradíssima, porque quem orientou o retiro foi o padre Gil Pagés, que muitos conhecem e conheceram, porque trabalhou e viveu aqui em Angola, na última etapa da sua presença. Aqui estava na missão do Quando, mas foi também professor no Cristo Rei. Bom, lá eu tive a oportunidade de encontrar um confrade, o padre Gerard Maier, que viveu toda a sua vida ali naquele corredor, na área que nós chamamos a África Oriental, a África Noroeste, que é Mauritânia, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry e Senegal. Para nós é uma província. E ele teve sempre uma grande vontade de aprofundar a cultura, e por isso fez muitas recolhas de provérbios, de adivinhas, dos povos com quem ele viveu. Ele, logo que eu lá cheguei, a primeira coisa que ele me disse foi: recebi as tuas lusofonias e tenho aqui um patroca. Ele acabava de publicar também um livro com este título, Parole en lien, Proverbe de l'Afrique de l'Ouest. E eu então li logo naqueles primeiros dias, se calhar até no primeiro dia, e tirei 7 provérbios daquela coletânea dele. E eu acho que eles vêm a propósito deste nosso encontro. Não é porque o lagarto gigante passa muito tempo na água que se transforma em crocodilo. Se o vitelo se recusa a dormir com as vacas, é a hiena quem faz a festa. Quando ouves falar de um grande dançarino, é porque encontraram um grande tocador de batuque. O que a vaca comer, o vitelo vai mamar. Uma pessoa começa e termina a vida na mão dos outros. Uma só machadada não derruba uma grande árvore. Se a mentira partiu de madrugada e a verdade se levantou ao meio-dia, a verdade apanhou-a. Pronto, estamos em nome da verdade, e penso que neste contexto faz sentido também evocar a riqueza das culturas. Apresentei as culturas da África do Leste. O livro, que vocês terão em formato digital, bastando pedir, dando o vosso contacto a alguma das pessoas que eu citei. São 165 crónicas, das mais de 1300 que escrevi desde o dia 23 de fevereiro de 1999, quando comecei esta aventura na Rádio Renascença, e depois com muitas rádios espalhadas pelo mundo, de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Macau, Timor, Guiné-Bissau, São Tomé. Portanto, todos os países lusófonos estavam nesta barca. O cardeal Tolentino Mendonça lembrava em Roma, na apresentação deste livro, que as minhas crónicas seguem-me e seguem o Papa Francisco. Sim, por onde o Papa andar, eu ando, e por onde eu andar, eu ando também. As crónicas de semana após semana refletem esses caminhos. Eu vivo e reflito ao ritmo do ano: Natal, Páscoa, Pentecostes, Corpo de Deus, Dia Mundial da Paz, Dia Mundial da Criança, das missões, das comunicações sociais, mas também ao ritmo das viagens missionárias que eu faço à linha da frente, das viagens e eventos promovidos pelo Papa
dos documentos por ele publicados, por exemplo, há diversos textos sobre a Fratelli Tutti, porque foi neste período que o Papa escreveu esta encíclica. Também ao ritmo de visitas a lugares históricos ou emblemáticos, de celebrações jubilares, de livros ou filmes publicados, de iniciativas de cidadania responsável, sejam elas solidárias, culturais, ecuménicas, ecológicas, de grandes figuras da humanidade, sobretudo quando elas ganham prémios ou então quando Deus as chama. Para mim, e escrevi isto, para mim o importante é caminhar e escrever ao ritmo do mundo e da história, sempre provocado por aquilo que se faz, por aquilo que se diz, por aquilo que se mostra. E por isso, bom, faço aqui uma série de agradecimentos que passo à frente. Em geral, as pessoas que me escutam ou leem podem viajar comigo, pois, após o meu nome, eu coloco sempre a terra por onde ando e a data em que escrevi. Portanto, todos os meus textos estão localizados com uma data e com um local. É uma forma, da minha parte, de oferecer viagens gratuitas aos meus ouvintes e leitores, absolutamente gratuitas. São viagens virtuais, mas a custo zero. Pronto. Agora vou apontar, se comecei com provérbios, eu vou continuar agora por apresentar citações de autores lusófonos que muito me marcaram e continuam a marcar, e sobretudo autores que marcam a história da cultura na lusofonia. O cardeal começa com o cardeal Dom Alexandre Nascimento, que nos deixou recentemente, não é? Quem presta homenagem. Ele escreveu um dia: Angola, rica como é, tem de formar os seus próprios dirigentes para não cairmos mais em dependências lamentáveis, para não dizer vergonhosas. E creio que esta casa, esta instituição, está a ajudar a atingir este objetivo traçado pelo cardeal Dom Alexandre Nascimento. Nos 50 anos do 25 de Abril de Portugal, que abriu as portas às independências de todas as antigas colónias, incluindo Angola, não posso deixar de citar a grande poetisa Sofia de Melo Brainer. Ela escreveu um dia: vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Sigo com Paulina Chiziane, que é de Moçambique, que ganhou o prémio Camões o ano passado. O ser humano nasce e morre de mãos vazias. Tudo o que julgamos ter é-nos emprestado pela vida durante pouco tempo. Continuo com José Ramos Horta, de Timor-Leste, que escreveu: se o seu inimigo é mais forte, não lute com a força. É um bom conselho, não é? Quando eu encontrei isto, publiquei porque eu acho que é um bom conselho. Estava a conversar com o Padre Jerónimo hoje à refeição e ele estava a falar lá das provas de esforço dos candidatos a rei do Congo, não era? E uma das provas era mesmo porrada. Os candidatos tinham que andar à porrada, o que fosse mais forte é que era rei, não é? E ele disse logo: não contem comigo porque eu acho que vou perder esses combates. Aí não chega. Bom, Vinícius de Moraes, do Brasil: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. Paulo Espírito Santo, de São Tomé e Príncipe: construir sobre a fachada do luar das nossas terras um mundo novo onde o amor campeia, unindo os homens de todas as terras, por sobre os recalques, os ódios e as incompreensões, as torturas de todas as eras. Continuo com Germano de Almeida, de Cabo Verde: Cabo Verde é um povo de uma alegria espontânea. Isto está no sangue desta gente. Filomeno Lopes, da Guiné-Bissau: todos corresponsáveis pela vida uns dos outros, todos guardiões das nossas vidas na história, mas ninguém é dono ou dona da vida dos outros. Dom Zacarias Camoenho, sabemos que foi Prémio Sakharov para os Direitos Humanos e está a celebrar 50 anos de episcopado, e ele escreveu um dia: é preciso dizer aos que têm armas na mão que se sentem para encontrar uma solução, a paz, que não é um calar das armas, mas a concórdia entre as pessoas.
Adélia Prado, do Brasil, foi agora prémio Camões, que diz: não tenho tempo para mais nada, ser feliz me consome o tempo todo. É bom, é bom. Mia Couto, Moçambique: fazer planos a longo prazo é uma ousadia a que a grande maioria foi perdendo o direito. Fomos expulsos do futuro. O cardeal José Tolentino Mendonça: se encostarmos o ouvido até mesmo junto das nossas maiores derrotas, compreenderemos que a nossa vida canta. É uma das frases que eu aprecio muito nos seus escritos. E vou terminar com Joaquim Pinto de Andrade. Eu devo confessar que consegui fazer uma entrevista pouco tempo antes dele falecer. E foi uma entrevista absolutamente fantástica, da qual publiquei um bocadinho, porque a nossa conversa foi muito livre, e ele disse: publicas isto, o resto fica para nós. Mas foi uma grande entrevista, foi um grande encontro. Joaquim Pinto de Andrade. Ele escreveu um dia: o laicado tem que sair da toca, superar complexos de inferioridade e medos políticos e dar testemunho ali onde se joga a vida dos homens, nossos irmãos, e se traça o destino da nação. Portanto, foram estas as citações que escolhi, e vou terminar com uma história, com uma fábula. Vocês sabem que uma das coisas mais ricas que acontece a um conselheiro geral é poder visitar os confrades e as pessoas com quem eles vivem ao longo do nosso mandato. O ano passado tive a oportunidade de estar no Congo Brazzaville e também no Gabão, e quando fui a Soanké, que fica ali mesmo no Congo Brazzaville, mesmo na fronteira aqui do país do Padre Albert, dos Camarões, encontrei lá um confrade que estudou aqui no ANO e fala muito bem português. E ele contou-me uma fábula que eu tenho reproduzido algumas vezes e com a qual termino esta minha intervenção, dando agora depois espaço para que possamos dialogar. Então, ele contava a história numa savana africana. Os habitantes eram um leão velho e 3 búfalos pulsantes, um búfalo preto, um búfalo castanho e um búfalo branco. Como devem imaginar, o leão tentava tudo para comer um dos búfalos, mas os búfalos eram muito unidos. Sempre que o leão se fazia a um dos búfalos, os outros 2 mostravam-lhe aqueles cornos assim fortes e o leão desistia. Mas o leão, como diz a história, o leão era velho, tinha muita sabedoria acumulada, muita experiência da vida, e foi pensando numa estratégia para resolver este problema. E descobriu. Então, qual foi a estratégia dele? Conseguiu mandar uma mensagem ao búfalo preto, a dizer assim: búfalo preto, tu viste, o ano passado quase não choveu, e na estação seca quase não havia capim. Para 3, muito pouco. Para 2, penso que chegará melhor, porque este ano já tenho informações, vai chover menos ainda. Portanto, a próxima estação seca vai ser difícil. Por isso, dou uma sugestão: falas com o búfalo castanho, com o búfalo branco, e vocês abandonam o búfalo castanho. Eu trato do búfalo castanho e a seguir o capim é para vocês os dois. O búfalo preto pensou, diz: de facto, chegámos todos magros ao fim da estação seca, e se ainda vai chover menos este ano, temos que tomar medidas. Falou com o búfalo branco, e o búfalo branco disse: é verdade, o leão tem razão, vamos abandonar o búfalo castanho. E abandonaram. O leão andou por aí, viu onde estava o búfalo castanho e atacou. O búfalo castanho faz físico para o leão e olha para o lado. Nem o búfalo branco, nem o búfalo preto, os 2 tinham ido embora. Ficou desamparado. O leão saltou ao cachaço do búfalo castanho e pronto, e teve comida para 6 meses. Só que veio a estação das chuvas, veio a estação seca e o leão voltou a ter fome. E voltou a pensar o que é que poderia fazer para resolver o seu problema. E então voltou a falar com o búfalo preto e disse: visto o que eu te disse o ano passado, foi a vossa salvação. Choveu pouco, havia pouco capim,
Felizmente que eram só vocês os dois e pronto, safaram. Mas eu já tenho informações, para o ano vai chover menos. A seca vai ser maior. Por isso, por favor, abandona-me o búfalo branco e eu vou tratar dele e depois estás a ver isto tudo. É tudo teu, é tudo teu, é tudo teu. O búfalo preto começou logo a babar. De facto, eu vou ter para o ano o capim todo para mim. E abandonou o búfalo branco. Ficou muito surpreendido quando viu o leão atacar e olhou e o búfalo preto estava lá longe, não ligou. Pronto. O leão saltou ao cachaço do búfalo branco, matou e foi comer. Escusado será dizer que, pouco tempo mais tarde, voltou a sentir fome. E o que é que ele teve que fazer? Foi fácil, foi só tentar localizar Cassipi. Onde é que está o búfalo? Onde é que está o búfalo preto? E quando ele viu o búfalo preto, localizou, começou a correr para ele. E nessa altura, o búfalo preto teve esta reflexão. Vocês hoje podem pensar que eu, dentro de momentos, vou começar a ser comido pelo leão. Mas não é verdade. Eu comecei a ser comido naquele preciso dia em que, com o búfalo branco, aceitámos abandonar o búfalo castanho. Bom, esta foi a história, é a história como termino, porquê? Porque eu acho que a nossa humanidade é isso. Ou somos fraternos com todos e não abandonamos ninguém aos leões, estamos sempre do lado dos pequeninos e dos pobres e somos mesmo irmãos e irmãs, ou então o mundo está irremediavelmente perdido. Obrigado. Vou começar pelo princípio. O que nós temos a oferecer para um mundo que de facto está muito dividido, o Papa Francisco tem usado esta expressão que o mundo está a viver uma terceira guerra mundial aos pedaços. E é uma expressão que eu acho que traduz bem o momento atual que estamos, a passar. E o Papa Francisco também usa esta imagem que, com as mesmas pedras, nós podemos construir muros ou podemos construir pontes. Somos nós que decidimos, não é? E, às vezes, mesmo nós, preferimos construir muros. Outras vezes, conseguimos construir pontes. É uma opção. E eu acho que a grande solução passa pelo Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia transformadora da história. Os grandes valores humanos e humanistas estão lá. Se formos capazes de viver o Evangelho e testemunhá-lo, nós estamos a construir um mundo com pontes. Se não formos capazes de o fazer, se calhar estaremos também a levantar muros. Sobre a ligação da cultura à terra, mas aqui não tenho dúvida nenhuma, que é fundamental. Eu nasci numa terra muito pequenina e sempre que eu posso, é lá que eu paro. E na minha terra não há nenhuma pessoa que não me conheça e eu conheço todas as pessoas, pelo nome, uma por uma. E sempre que lá vou, o Padre Gaudense esteve lá precisamente na apresentação do livro. A primeira apresentação deste livro foi na minha aldeia, mesmo no meu quimbo. O Padre Gaudense estava de passagem em Portugal, foi feliz a sua passagem lá. E há uma série de associações, por exemplo, eu tenho a camisola 62 do clube da minha aldeia, que se chama Sousense, é minha, ninguém pode usar porque é minha. E tem lá outras associações que também já me deram as t-shirts e com as quais eu colaboro, mormente os moinhos de Jancido, que estão a recuperar moinhos antigos, sobretudo estão a fazer um trabalho ecológico de plantar muitas árvores, de substituir árvores que são muito combustíveis e que têm provocado com incêndios muitos problemas na aldeia. Então, as nossas raízes nós não devemos negar, nem podemos negar, são fundamentais. Isso não tira que a gente depois alargue o horizonte, alargue o olhar e que entenda que, afinal de contas, a terra que nos viu nascer apenas nos projetou para a gente ir pelo mundo, no nosso caso, anunciar o Evangelho. Mas, naturalmente, que as nossas raízes alimentam-nos. Nós não podemos viver sem raízes. Agora, quando a gente fala da cultura, há aí alguns aspectos que a gente deve ponderar.
Há um jovem padre da Diocese de Lamego, mas que fez todo o caminho nos Jovens Sem Fronteiras, que acaba de fazer uma tese de mestrado em comunicação. E tal como eu, ele decidiu fazer este mestrado numa universidade laica, precisamente para poder fincar um bocadinho o pé. E ele fez, numa universidade laica, fez uma tese de mestrado sobre a comunicação da Igreja. Uma tese fantástica. Foi publicado um livro agora na minha passagem de Portugal. Ele tinha-me pedido para fazer o prefácio. Eu fui lá à paróquia onde ele é pároco apresentar o livro. E é muito engraçado porque ele trabalha a linguagem da Igreja, mas numa perspectiva informal. O impacto da linguagem informal na Igreja. É muito engraçado, até porque tem muito humor à mistura, porque há muitos mal-entendidos que às vezes provocam, enfim, algum humor. E ele, a determinada altura, diz que é preciso, e cita lá um autor qualquer, é preciso distinguir o conhecimento da sabedoria. E dá um exemplo. Toda a gente sabe que o tomate é um fruto. Isso é conhecimento. Mas quem tem sabedoria nunca põe o tomate numa salada de frutas. É verdade. Não é verdade? Santas Irmãs, Santos Padres, quando fazem salada de fruta, metem tomate? Isso é sabedoria. Mas o conhecimento obriga-vos a saber que o tomate é um fruto. Pronto, isto para citar lá o Padre Luís Rafael, que é de facto um indivíduo muito culto. Bom, o problema da coisificação do homem é um problema sério e claro que é resultado fortes hoje na Igreja é a do diálogo interreligioso. Porquê? Porque todos sabemos que cada um e cada uma é muito fruto do contexto onde nasceu. E naturalmente que Deus não abandona sem mais as suas criaturas. É normalíssimo que alguém que nasça na Arábia Saudita que venha a ser muçulmano. E é muito natural que alguém que nasce em Camacupa possa ser seguidor de uma religião tradicional africana. Ou alguém que nasce na Índia seja hindu. Pronto. É normal porque nós somos fruto da nossa terra. Voltamos às nossas raízes. Agora, neste contexto angolano, onde de facto a base cultural também tem uma dimensão da religião tradicional, é muito importante que primeiro se conheça em profundidade e depois se estabeleça um diálogo cultural. Eu não sei como é que está agora, está aqui o Dom Queiroz, que foi arcebispo titular até há pouco tempo, mas no tempo em que eu estava aqui no Cristo Rei, havia a cadeira de religiões tradicionais africanas. Eu não sei se continua a haver, mas se há, responde, quer dizer, o conhecer para poder dialogar com conhecimento e com profundidade. Agora, temos que ter muito respeito por todas as opções religiosas de quem quer que seja. O diálogo vai nos obrigar também a crescer, porque nós cristãos também crescemos quando dialogamos com os outros. Se eu fosse angolano, se eu fosse angolano, muita gente diz que sou, e acho que de coração sou um bocadinho, não é? Toda a gente que vive comigo 3 horas fica a saber que eu tenho alguma coisa a ver com Angola. Bom, eu se fosse angolano, também iria celebrar os 50 anos da independência. Se calhar não iria celebrar as lógicas de partido único, as lógicas de empobrecimento da sociedade, as lógicas de falta de liberdade, as lógicas de uma democracia assim às vezes de fachada, as lógicas de um desenvolvimento que não está a andar assim tanto, as lógicas de uma desigualdade social enorme, ricos, pobres, paupérrimos. Isso não iria celebrar, como não celebraria em Portugal e não celebraria em nenhum sítio do mundo. Mas eu acho que a independência vai passar por cima disso tudo e vai ajudar a resolver esses problemas, haja boa vontade e haja abertura ao futuro. Obrigado. E eu aproveito para me despedir, porque agora vai haver naturalmente palavras finais, aproveito para me despedir porque esta era a hora que eu tinha posto assim como limite, queria acabar às 5, portanto estamos a cumprir, e a dizer que para mim é sempre uma alegria vir ao ar. Obrigado.
representadas, irmãs, irmãos e todos aqui presentes. Naturalmente que é uma alegria encontrar o Padre Tony Neves. Nós já há uns diazitos que nos conhecemos, não é? Há uns diazitos bons, não é? E portanto, a gente quando vê, pois sente sempre uma alegria. O Tony Neves, quer dizer, no nosso subconsciente, nós temos sempre gravado qualquer coisa sobre as pessoas, não é? Eu quando vejo o Tony Neves, lembrando todas aquelas correrias que a gente fazia antigamente, naqueles tempos de guerra, naqueles tempos difíceis que vivemos, e também nos tempos de alegria, a minha ideia que me dá é que ele é uma espécie de lufada de vento fresco que passa por nós. Um homem assim, frágil, não é gordo, não é? E nunca foi gordo e parece que nunca vai ser. Portanto, ao mesmo tempo ágil, cria à sua volta sempre um ambiente agradável e transmite sempre alguma mensagem. Portanto, é uma espécie de ar fresco que passa por onde ele está e hoje, pois, nós ficamos absolutamente com a mesma ideia. Ele, quer dizer, não tem muito tempo para estar parado nem quieto, é um homem que se desloca com facilidade, deslocar-se não fisicamente, mas também na sua comunicação, por isso ele fez muito bem e é por natureza um orador e ao mesmo tempo, sobretudo, um jornalista e, portanto, comunica e transmite missões. Portanto, essa ideia de que é, como eu digo, que ele é pontífex, porque ele faz parte do sumo pontífice, que é o Senhor Jesus Cristo, não é? E, portanto, ele, por natureza, por ser padre, já está vocacionado para construir pontes, mas, além disso, pela sua própria maneira de ser, pela sua própria maneira de estar, ele, pois, constrói, de facto, ligação muito fácil, é comunicativo e, por isso, nós sentimos muita alegria quando vemos e quando ele passa por nós. É, portanto, alguém com quem a gente não tem uma possibilidade de criar um muro à nossa frente, mas ele é exatamente como uma lufada de vento que passa e fica. Portanto, António Neves, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua mensagem, pelo seu testemunho, também por tudo aquilo que nos tem transmitido durante todos estes tempos, e só desejamos que eu continue sempre assim, com essa alegria e essa força. Obrigado, professor.